Olá, semeadoras e semeadores do Brasil, sejam muito bem-vindos ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu, Ministério de Madureira, pastor-presidente, pastor Sóstine Silva e a pastora Maria Cláudia, para quem deixamos a paz de Cristo. Está começando mais um EBD.com. E eu quero desde já agradecer por todos vocês que estão conosco. Hoje damos aí um dia abençoado, uma noite tranquila e estou feliz em poder estar conversando com vocês aqui hoje. Vai ser bênção, nós vamos na lição de número 5. Ruth, lições de lealdade, o caminho da redenção. Não me enches para que te deixe ou que me afaste de ti, porque aonde que tu fores eu irei, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja morte me separe de ti. Sabe quem disse essa frase? Foi Ruth. E a gente vai falar hoje sobre lealdade. Essa lição aí promete, então não perde. Se fosse você, já começava a se inscrever no canal, deixava o like, compartilhava, comentava aí com todo mundo e me ajudava a levar boa semente. Prepara o seu coração, um cafezinho, tererê, chamate, porque logo depois da vinheta, eu e você temos um encontro na presença de Deus. Roda a vinheta. Nós já voltamos e você que está pensando em ajudar o canal Boa Semente, você pode ser membro do canal Boa Semente. Se você for membro, você vai ter vídeos exclusivos que a gente prepara. Muita coisa, né? Não dá tempo. E aí você vai ter todo esse conteúdo aí aqui na plataforma do YouTube. Mas se você quiser material, né? Se você quiser, no caso, aí o nosso quadro interativo, plano de aula, palavra cruzada, slide, tudo isso personalizado, né, com tudo que a gente prepara aqui, aí você tem que ser apoiador do canal, não tem jeito. Sendo apoiador do canal, você recebe tudo isso no teu e-mail, o link você vai receber na sexta-feira. Então, se eu fosse você, fazia isso. Olha, entrava ali e você apoiava o canal com um valor muito pequeno, mas vai ser muito importante para nós. Mas se você não puder, não tem problema. Nós estamos aqui para ajudar todo mundo. Afinal de contas, o canal é nosso. Nesse caso, tem a equipe Boa Semente que trabalha incessantemente para ajudar todos os professores do Brasil e você vai ter o conteúdo gratuito. Nesse caso, você tem que entrar no telefone da bênção, 96517-2154, o telefone que o Brasil já gravou. Ali você entra em contato com a equipe Boa Semente, vai ser direcionado para um dos grupos de Zap, onde é fechado, só eu falo, postando material e você vai receber o conteúdo. Olha, a equipe produz também plano de aula, palavra cruzada, questionário. É muito legal você estar participando. Então, se eu fosse você, fazia o seguinte, entrava no grupo de Zap, porque lá você pode escolher se vai ficar no Zap, se vai para o Telegram, você vai entrar lá, vai receber todo esse material gratuitamente, né? E também fazia o apoia-se, porque assim você vai estar ajudando ao canal, ou seja, você não está somente, né, recebendo, mas você também está dando, contribuindo de alguma forma, me ajudando a levar essa boa semente. E aí você entrava no apoia-se, ficava lá esperando, porque na sexta-feira, tanto o pessoal do Zap quanto o pessoal do apoia-se recebe o conteúdo, só que o da apoia-se é um conteúdo mais, como é que eu vou dizer assim, mais trabalhado, né, para professores, para aquelas pessoas que estão nos ajudando, que estão sempre semeando em boa terra. Tá bom? Então faz isso aí, vai agora para cá e você vai ter bênção aí para a sua vida, para enriquecer a sua aula, dar aquela aula assim, tchan, aquela aula pá, que o aluno vai ficar assim, meu professor não está de bobeira não, meu professor está estudando. Aí você vai falar, né, eu estou estudando com Boa Semente. E por falar em Boa Semente, nós temos um curso agora, um curso presencial, olha, curso relâmpago presencial,
O pessoal está pedindo muito aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então, você que está aqui no Rio de Janeiro, não pode perder. Ah, pastor, eu não moro na Zona Oeste, eu moro na Zona Norte, eu moro na Zona Sul, eu moro, né, na zona agora, tem a Noroeste, eu não posso chegar lá. Faz uma forcinha. Olha, em novembro nós vamos fazer um curso presencial em Campo Grande, pertinho da estação. Você é meu convidado. Vai ser nas quintas-feiras e aos sábados. Você está vendo a informação aqui na tela. Apenas R$150. O quê? R$150 com certificado, coffee break. Olha, você não pode perder material, tá? Então faz logo sua inscrição, porque as vagas já estão acabando. Nós lançamos hoje, já tem gente já se inscrevendo. E o espaço lá não é um espaço muito grande. Então, aqueles primeiros que se matricularem vão fazer o curso comigo presencial. Vai ser quando? Em novembro. Então, essa semana é a última semana para você fazer a sua inscrição em curso para a formação de professores. Você não pode perder. Vamos lá, então, gente, para a nossa aula de hoje. Lição 5, Ruth. Lições de lealdade, o caminho da redenção. Texto áureo, disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Ruth 1,17. Verdade aplicada, uma das marcas que caracteriza o discípulo de Cristo é a fidelidade a Deus, a qual se expressa nos relacionamentos interpessoais. O objetivo da lição são 3, conhecer a origem de Ruth. 2, reconhecer o valor da fidelidade. 3, ressaltar que Deus levanta remidores. O texto de referência está em Ruth 1, versículo 14 ao 18. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfã beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe ou que te afaste de ti, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que todo o povo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nesse assunto. Os nossos hinos são 459, 564 e 597. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nós estamos, ó Pai, nesse momento, te aguardando, Senhor, as tuas respostas, as tuas bênçãos sobre a nossa vida, confiante, Senhor Deus, na tua promessa, confiante que tu estás conosco, que tu, Senhor, tens sido nosso socorro, tens sido nosso refúgio, tu tens sido, Pai, a nossa fortaleza. Senhor, seja conosco, Pai, nos dê mais uma aula, Pai, abençoada, mais uma aula, Senhor, onde o teu Espírito Santo se manifeste de forma tremenda e use a cada professora, Não importa, Senhor, onde estão, Senhor, não importa a falta de recurso, falta de apoio, falta de material, falta, Senhor, meu Deus, ó Pai, de recursos, Senhor, pedagógicos. Tu és aquele que supre a nossa necessidade, afinal de contas, essa é a escola onde ensinamos a tua palavra. Senhor, que cada professor seja, Senhor, aquele semeador dessa boa semente. Cada professor seja bênção para a sua classe, seja bênção para a sua igreja, seja bênção para o seu pastor, que ajude, Senhor Deus, a apoiar as pessoas a crescerem e a te encontrarem e te servirem em espírito e em verdade. Fica conosco, Senhor, nesses momentos, ó Pai, para que, Senhor, nós possamos entender e compreender as tuas verdades eternas. Ajuda-nos a transmitir, e eu já te agradeço por todos os lares nos quais nós entramos, Senhor, toda semana, e nos ouvem, Senhor, através, Senhor, desse canal do YouTube, através do sinal da internet. Seja conosco, Pai. É o que nós te pedimos, nós já te agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. E agora eu quero falar com você aí que é pastor, que é professor, né, que é pregador itinerante, que está sempre comprando Bíblias, vendendo Bíblias, oferecendo nas igrejas. Tem que comprar a Bíblia barato para você poder vender aí e redistribuir. Então procure a Loja Kadosh. A Loja Kadosh é uma loja que é muito abençoada, ela tem artigos evangélicos aí, mais variados que você pensar, e agora ela está com estoque novinho de Bíblia, que acabou de chegar. O vídeo está lá no final, mas eu já quero adiantar para você que no varejo você vai ganhar 20% de desconto.
Sabe como? É só dizer, eu vi o canal Boa Semente, o pastor Júlio César falou, eu quero o meu desconto. Você vai ganhar 20%. Entra no link aqui no Instagram, chama no direct e pede. Entrega em todo o Brasil. 20% você vai encontrar em cada Bíblia. Olha, Bíblia do pregador, Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia da criança, Bíblia do jovem, e é muita coisa, muito material. E também você pode comprar no atacado. Aí a Bíblia sai a partir de R$ 25. É bênção, tá? Dá essa força pro canal, que você vai lá, que você quer daqui do Rio de Janeiro ou fora do Rio também, você pode adquirir, vai ser bênção. Bom, irmãos, então nós vamos começar no nossa, como continuando, né, nós vamos aqui no nossa estudar sobre Ruth, né? Ruth é um dos livros mais importantes da Bíblia, eu acho muito bonito o livro de Ruth, porque ele fala de uma trajetória de lealdade. Esse é o tema que eu acho que você deve focar na sua lição, que é o tema da lealdade, né? O tema de como é que algumas pessoas podem ser tão leais. Por que isso é importante? Porque nós vivemos justamente num tempo onde a lealdade parece não estar fora de moda, né? Hoje as pessoas prometem uma coisa, hoje, amanhã fazem outra, te dizem que vão estar do seu lado, mas te abandonam, juram amor eterno no casamento, depois separam, os relacionamentos são fluidos, né? Como dizem Zygmunt Bauman, que dizia que nós estamos vivendo no tempo da modernidade líquida, estamos vivendo no tempo onde as relações são fluídas, nada é eterno, nada é duradouro, né? Nada é para sempre, né? Então, nós vivemos nesse mundo, e nesse mundo dessas relações tão efêmeras, tão passageiras, a lealdade, ela está fora de moda, é meio demodê mesmo ser leal, porque hoje nós vivemos num mundo tão individualista que a gente está pensando nós. Então, mesmo que a gente tenha uma relação com alguém, que a gente tenha uma afinidade com alguém, isso não nos obriga necessariamente a sermos leais àquela pessoa, no sentido de propósitos, né? Leal no sentido da proposta que você fez para a sua vida e para aquela pessoa. Então, nesse caso, a gente pensa sempre nós primeiro, né? Então, se isso me faz mal, eu abandono. Se isso não for legal para mim, eu deixo. Se não tiver lucro dessa relação, então eu posso cortar os laços ali, eu posso desfazer aquela relação. Mas a lealdade não é isso. A lealdade é algo muito mais profundo, né? A lealdade é algo que implica valores. A lealdade fala de conceitos, e é isso que a gente vai ver nessa história. O livro de Ruth, ele é muito importante para a gente, porque ele também desmonta, né? Ajuda a desmontar aquela ideia que muitos colocam, né, da Bíblia como um livro machista, né, mas na verdade a Bíblia não é um livro machista. A leitura que se faz dela, que se fez dela, que pode ser uma leitura enviesada, uma leitura machista, porque afinal de contas temos pelo menos 2 livros na Bíblia, né, cujo nome é uma mulher. E aí nós temos o caso de Ruth, né, que é esse livro que nós temos agora, que acontece no período de Juízes, e nós temos também o livro de Esther. Então, são 2 livros aí que nós temos, né? Nós temos, então, 2 livros que têm nome feminino, né? São nomes de pessoas, são nomes de mulheres importantíssimas. E o livro de Ruth, ele é fundamental porque a linhagem de Jesus vai estar em jogo. Vamos começar aqui já o nosso quadro. Hoje eu vou trabalhar com quadro. Vamos dar uma olhada no mapa onde se passa toda essa história, toda essa narrativa, e a gente começa aqui no nosso quadro interativo, chamando aqui você para a gente poder trabalhar. Essa aqui é a região, tá, desse mapa que vocês estão aí observando, é a região onde toda a história, né, vai se desenrolar, toda a história vai acontecer nessa região aqui, que é a região ali aonde de Canaã ou da Jordânia também, tá? Essa aqui é Belém, a cidade de Belém. Belém, marcar com outra caneta, tá muito feia essa caneta aqui. Pera aí que essa caneta tá muito feia, pastor. Tá muito feia essa caneta aqui. Deixa eu apagar essa aí. Não tem outra coisa aqui. Vamos lá. Montar uma caneta bonita, senão você vai... Aqui, ó. Essa região aqui é a cidade de Belém de Judá. A região de Belém de Judá. A região de Belém de Judá, ela é uma região importantíssimo. E essa região de Belém de Judá, situada aqui, como você pode ver, ao sul de Jerusalém, né? Então você tem aqui a região de Jerusalém, ela está ao sul de Jerusalém, era uma pequena vila agrícola que, apesar de sua modesta relevância política, naquele período desempenhava um papel central na narrativa da família de Noemi.
esse cenário aqui de Belém, né, era um cenário promissor, era uma terra produtora de trigo. Que não é à toa, né, que essa cidade de Belém, ela é chamada, né, de Casa do Pão, Bethlehem, né, Bethlehem. Beit é casa, né, e lehem é pão, alimento. Bethlehem. Então, Belém era uma cidade promissora, uma cidade, o nome já diz tudo, era a casa do pão, local onde havia pão, local onde havia bastante produção de trigo, esse trigo tinha o pão e era o alimento principal. Essa família, a família de Noemi, é uma família que ela está vivendo aí nesse processo, né? E é interessante porque isso vai se dar aí por cerca de 1.200 anos, como vocês podem ver aqui, 1.200 anos aqui que você tem, que é justamente o período do livro de Juízes. Então, esse contexto está dentro, tá, do tempo dos juízes. Vai de 1.200 até 1.000. Essa história deve ter acontecido. Essa região, os estudos arqueológicos mostram que nessa região ela passou por várias mudanças, instabilidades também, geográficas também, e também na questão do clima, né, instabilidades climáticas. Essas instabilidades climáticas faziam que houvesse períodos de fome, períodos de escassez, então muitas pessoas passavam fome nesse período, e o trigo, que era o principal alimento, então ele não sendo produzido, plantado e não sendo colhido, plantado e não vingando, não tinha pão, não tendo pão, você tem uma fome geral. Nesse contexto de fome, as famílias, muitas das vezes, buscavam migrar para outra região, e vai ser o caso que a família de Noemi, né, vai fazer isso. Na verdade, o homem, né, que vai liderar esse processo, que vai à frente desse processo, casado com Noemi, né, e vai à frente para poder buscar a sua alimentação. Então, eles saem, né, desse contexto, eles saem da região saem então com seus filhos, com esse casal. Quem é esse casal, né? Esse casal é formado por Noemi, o seu marido, que é Eimeleque. Eles, então, têm 2 filhos, Malom e Quilion. É interessante também você dar uma procurada para você ver o significado, né, dos nomes. Isso aqui eu acho muito interessante, porque Malom e Quilion significam, um significa fraco e o outro significa doente. Isso é interessante, porque significa que esses meninos já nasceram num contexto de crise climática, né? De crise de uma questão aí, talvez, não sei se genética, mas uma questão de fome mesmo, de privações. Então, os 2 filhos já são nome de filhos doentes. Se eles recebem o nome de Malom e Quilion, você sabe que o nome é dado no momento que a pessoa nasce, já tinha aí uma prerrogativa, então, de uma existência de uma doença, nós não sabemos quais. Certo que a gente pode dizer é que eles eram doentes, ou pelo menos o nome deles indica isso. Bom, essa viagem que a gente está mostrando aqui, claro, a viagem não leva 10 anos, mas ele passa 10 anos na terra de Moab, ok? Então ele migra aqui para a região de Moab. É interessante também você notar que tem alguns pontos aqui arqueológicos interessantes que mostram para a gente essa região aqui de Moab. E hoje, lá, você tem, por exemplo, alguns lugares que são verdadeiros sítios arqueológicos, né? Que são verdadeiros sítios arqueológicos importantíssimos, como esse lugar que eu estou mostrando aqui é Petra, né? É Petra. É uma escavação na rocha, claro que não é do tempo de Malom e Quilion, não é do tempo lá dos juízes, ele é posterior, mas ainda hoje existem muitas escavações ali, muitos sítios arqueológicos que comprovam em muito a narrativa bíblica, né? Mostrando o que você tinha lá. Por exemplo, a gente tem um outro ponto aqui importante, que é a estela moabita, né? E daqui a pouco eu vou falar sobre a região de Moab. Essa pedra moabita aqui, ela é interessantíssima. É a estela de Moab, né? Ou estela moabita. É uma pedra de basalto com uma inscrição sobre mesa. O rei de Moab registra a conquista de Moab por Onri, rei de Israel setentrional, após a morte de Acabe, filho de Onri. A mesa mostra a revolta depois de prestar vassalagem por 40 anos. Esta inscrição completa confirma o relato bíblico em 2 Reis 3, 4 a 27. A estela teria sido feita aproximadamente por uma volta de 830 depois de Cristo. Estou mostrando aqui para vocês, como que tem vários
artefatos, né, arqueológicos comprovando ainda a existência, né, dessa região, ou desses sítios arqueológicos, ou da história bíblica, como a gente pode assim dizer, né? Então, essa história bíblica ela é mostrada e confirmada por vários sítios arqueológicos que ainda existem no local. Um outro ponto aqui interessante também da arqueologia mostra para a gente é que mais tarde essa região de Moabe vai ser uma região extremamente idólatra, né? Inclusive eles serviam ao deus Moloque, era uma região politeísta, e é bem provável que no tempo de Ruth eles já fossem politeístas, né? O deus principal era o Quemos, isso você vai ler em Jeremias, né, 48, 13, cujo nome surge na pedra moabita, que eu mostrei para vocês anteriormente. E durante uma campanha militar nos reinos de Judá, Edom e Israel contra Moabe, o rei de Mesa, lá de Moabe, desesperado diante da derrota, teve como última alternativa sacrificar ao seu deus Quemo, né, o seu filho. Então, essa região de Moabe era uma região idólatra, era uma região que não servia a Deus. Então, olha só que situação. Acabou que nós temos aqui a família de Eimeleque partindo para uma terra estrangeira em busca de quê? Em busca de alimento, em busca de pão, em busca de se saciar. E que região é essa? Essa região de Moabe. Aqui é interessante a gente aprofundar, deixa eu ver se eu consigo aqui fazer para você, né? Quem são aqui os moabitas, né? Os moabitas são descendência de Ló. Você sabe que Ló foi sobrinho de Abraão. Segundo a tradição, eles são oriundos do incesto ali entre ele e as filhas, porque ele não teve filho homem, só teve meninas, e as filhas vão ali embebedar o pai, vão ter relacionamento com o pai, e dali vai ter origem os moabitas. Essa é uma história para explicar o surgimento desse povo moabita, que vai estar, né, nessa região, na região de Moabe, que é perto também da região onde foi a região ali das Campinas, de Sodoma e Gomorra. Bom, essa região aqui, então, de Moabe, passou a viver esse povo, que foi chamado como povo moabita. E por isso que eles têm a mesma origem, praticamente, do povo de Israel. Afinal de contas, Abraão é parente, né? Era tio de Ló. Então, eles são meio que primos. Então, são praticamente o mesmo grupo, tá? Mais tarde, é claro que eles vão ser dominados, como eu mostrei aqui. Mais tarde, os próprios judeus vão dominar, vão tomar essa região de Moabe. Eles vão lutar contra o povo de Moabe, os moabitas. Então, você sabe, recuperando, né? Os moabitas surgem lá no tempo de Ló, são descendentes de Ló, eles vão para o deserto, habitam essa região que eu estou mostrando aqui para vocês, essas campinas aqui, onde tem, por exemplo, o sítio de Hebron, que eu mostrei aqui para vocês, né? O sítio de Hebron, que é um sítio arqueológico, hoje está lá, que está lá até os dias de hoje, e ali naquela região eles erguem uma cidade, mas na verdade eles são nômades, ou seja, os moabitas eles não tinham ainda construído cidades, eles são nômades. Ou seja, eles vivem no deserto, eles são errantes, eles vivem ali do pastoreio e de saquear os povos que passavam. E um dos povos que vai ter que pedir passagem para entrar, para vagar pela terra, né, vai ser o povo de Israel, e com certeza, naquele período anterior, eles não vão deixar, e por não deixar vai ter confronto, vai ter guerra. Então, os moabitas, ao longo do tempo, se tornaram inimigos do povo de Israel, porque lá no tempo já de Moisés já teve um confronto entre eles, já teve disputas ali entre eles e ele teve que combater. Então havia uma certa rusga no tempo de Ruth, havia uma certa rusga entre os moabitas e os israelitas. A despeito disso, eles foram morar na cidade na terra de Moabe, no meio dos moabitas, um povo estrangeiro, um povo diferenciado, um povo que era hostil, né, à presença dos israelitas, né? Mesmo assim, eles de alguma forma se deram bem. Os filhos, né, desse casal, Eimeleque, que teve lá os filhos, deixa eu tirar essa pedra daqui, Malom e Quilion, vão se casar com duas moças, né, que são moças aqui da terra, moças que são moabitas, né? E aí é que entra a história de Ruth e a história de Orfa, ok? Então, essas duas são moabitas, ele encontrou essas meninas, né, na cidade, nas Campinas aqui, que a gente está dizendo, nas Campinas ali de Moabe, na região de Moabe. Muito bem. Aí eles se casam,
mas não tem filhos, e ao longo desses 10 anos, uma grande tragédia vai acontecer. Morre o pai e os 2 filhos. Nesse contexto de morte, ficou então 3 viúvas. Ficou a Noemi, a matriarca, ficou a Ruth e ficou a órfã. E é nesse período que ela, então, sem trabalho, sem ter o que fazer, sem ter a mínima chance de subsistência, o que ela vai fazer? Ela vai, então, voltar. Ela vai voltar para a sua terra, ela vai buscar abrigo entre os seus. E diz a história, então, o texto que nós estamos lendo hoje, que Ruth é a única que se apega a Noemi. Noemi, então, fala, olha, eu não tenho mais filhos, meus filhos já morreram, vocês agora são livres para se casar de novo e tentar, né, a reconstruir a vida, porque a sociedade daquela época é uma sociedade na qual as mulheres elas não tinham espaço, não tinham condições alguma de sobreviver se não tivesse a figura masculina. Então, é interessante que a órfã, ela despede com um beijo, né? E ela chega assim, dá 2 beijos e fala assim, olha, eu gosto muito de você, né? Sou muito sua amiga, eu amo você, mas eu vou te deixar. Você vai conhecer alguém assim, que fala que gosta de você, mas te trai? Gosta de você, mas... eu te amo, mas eu vou falar, né? Eu te amo, eu gosto de você, mas eu vou te machucar, eu vou te ferir. Que amor é esse, né? Tem gente que diz que ama, mas que fere, que machuca, que trai, que fala mal, que xinga, mas diz que está amando. E ela falou, o gesto dela é praticamente esse, né? Ela se despede com um beijo e vai embora. Já a Ruth, ela diz a frase que nós lemos hoje no começo, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, onde você dormiu eu vou estar, estou contigo no tempo bom e no tempo ruim. E ao invés de ficar em Moabe, né, que é a região onde ela poderia ter ficado, ela retorna, então, com a sua nora, né, com a sua sogra, para a região de Betlehem. Ela volta para a casa do pão. Aqui tem um conceito espiritual muito forte nessa história, que é você não deve tomar decisões precipitadas. Será que Emelec errou ao tomar a decisão de sair da casa do pão? A gente nunca vai saber, né? Bom, então é o primeiro ponto. Segundo ponto, não deixe de tomar uma decisão que é importante. Ela toma uma decisão importante. A Ruth, ela tomou uma decisão importante. Seguir a Noemi. A Noemi tomou uma decisão que mudou toda a sua história, toda a sua trajetória. Voltar para a sua terra. Ao voltar para a sua terra, ela enfrentou a angústia, ela enfrentou a depressão, ela enfrentou o desprezo. Porque ela saiu de lá numa situação bem, casada, com filhos. Ela está voltando agora sem filhos. 2 mulheres agora desprotegidas, agora mais empobrecidas do que ela foi. Ao longo de 10 anos, ela só teve, praticamente aos olhos do homem, ela só teve desgraça, só teve derrota, só teve coisas ruins. Mas ela tomou uma decisão que salvou a vida dela. E essa decisão foi a decisão de dizer, olha, meu marido errou, nós erramos, eu não sei quem errou, nós vamos retornar, vamos começar de novo. E ela volta para sua terra. Foi a melhor coisa que ela poderia ter feito. E ela volta junto com Ruth. E ao voltar com Ruth, o que acontece? Ela vai encontrar, deixa eu botar aqui no meu quadro aqui, né, aqui na história de Ruth, que ela tem. Então a gente viu aqui que a órfã, ela deixa, Ruth segue para cá, né, volta para Belém, para a casa do pão, porque ela ficou sabendo que aquela crise, né, de agrícola já havia passado. Ela falou assim, lá deve ter trabalho. E qual trabalho que ela teria? Justamente no trigo. É por isso que ela vai para buscar trigo, ela vai trabalhar no trigo, ela é camponesa, né? A casa do pão, local onde fabrica, tem o pão. Então ela volta para lá para tentar arrumar emprego, para tentar trabalhar, né, no campo de alguém, né? Então é isso que ela faz ao retornar. E Ruth vai com ela. E quando Ruth vai com ela, encontra quem? Boaz. E se você está acompanhando a nossa lição, né, está acompanhando aí a EBD, você sabe que na lição 4, né, que nós vimos, a lição passada, nós tivemos uma mulher que não era judia, que entra nessa narrativa aqui, né, que foi narrado na semana passada, que é Raabe. Raabe vai ser salva, né, e ela vai ser a mãe de Boaz. Olha que coisa linda, né? Então ela é a mãe de Boaz, ela gera Boaz. E Boaz passa a ser, e com certeza Raabe deve ter se casado com alguém da linhagem,
né, do próprio Eimeleque. Olha como é que Deus fala, como é que Deus faz as coisas, né? Raabe, ela não sabia quando isso aconteceu, porque, claro, Raabe veio antes, na tomada de Jericó. Raabe se casa com alguém da linhagem de Eimeleque. Então, Eimeleque era parente de Boaz. Olha que interessante. Talvez Boaz fosse muito novo naquela época, claro que ele já existia, era muito novo, era um parente, né, um consanguíneo ali de Eimeleque. Eimeleque viajou com a sua família, Boaz ficou no lugar. E Boaz prosperou. E justamente no campo de Boaz é que Ruth, né, foi colher as espigas. E lá na colheita das espigas, ela vai ter contato com ele e vai se descobrir que ela foi casada, né, com um dos filhos de Eimeleque e, portanto, Boaz, segundo a Bíblia, segundo a lei, né, proposta em Levítico, do parente remidor. O que dizia essa lei? De que quando seu irmão se casasse com uma mulher e ele não deixasse filho, era você que tinha que se casar com essa mulher para dar a ela uma linhagem, para dar a ela filhos, para manter o nome do seu irmão. E é interessante que o filho ficaria no nome do irmão e não necessariamente no seu nome. Era só para você poder vingar ali filhos. Então, se o homem que fizesse isso era chamado de remidor, porque quando ele fazia isso, ele se casava com a viúva do seu irmão, ele estava remindo ela, porque uma vez que ela não tinha marido, ela estava ali, a Deus dará, ela estava abandonada, ela não tinha ninguém por ela. Quando ele faz isso, é como se ele trouxesse ela de volta para sua casa, de volta para sua linhagem, para dentro da sua família, desse a ela um teto, desse a ela um nome e honrasse o nome do seu irmão. Quando ela vai se casar com Boaz, olha só que coisa maravilhosa, né? Daqui, dessa relação, né, vai vir Obed vai vir. Então, dessa relação, então vou fazer aqui direitinho. Raabe, deixa eu ver como é que a gente volta aqui. Então, Boaz e Raabe, aqui vai nascer Obed vai gerar Jessé, que vai gerar Davi. E aí você já sabe o resto da história. Por quê? Né? Você sabe que Jesus, né, a linhagem de Cristo, vai vir justamente de Davi. Olha aí que coisa linda. Como é que Deus trabalha? Eu perguntei no começo, né, falando aqui com vocês, mas será que ele errou? Será que não errou? A gente não está aqui para julgar. O que a gente sabe é que Deus, de alguma forma, transformou maldição em bênção. É possível também que fosse necessária essa migração para encontrar Ruth do outro lado. Né? Então, a gente nunca vai saber se era para fazer ou se não era para fazer. O que a gente tem para certeza é que Deus está no comando da história. Deus está no comando das relações. Deus está no comando da história do homem. E essa história dela é uma história linda, através da lealdade. O tema de hoje é a história de lealdade, então, entre Ruth e Noemi. Fica comigo, tem muita coisa boa. Tá gostando aí? Deixa o like e dá o glória. Qual é a lição que eu acho interessante, então, para a gente falar sobre Ruth, né? Ruth, ela rompeu as barreiras sociais, né? Ela rompeu as barreiras sociais sobre a lealdade. Acho que é importante. 1.1, Ruth, a companheira. A palavra, vamos lá, Ruth, a companheira. Vamos lá, Ruth, 1.1. Né? Ruth é um nome moabita que significa amizade, companheira. Ela se casou com um israelita que vivia em Moabe, Malom, Ruth 4.10, filho de Eimeleque, Noemi, que já era viúva de Eimeleque. Porém, Malom morreu e também seu irmão, Quilion, casado com Orfa. Diante dessa triste realidade, Noemi decidiu voltar para sua cidade, Belém, e a acompanhou. Gente, o que eu posso tirar aqui? Senão você vai ficar lendo revista lá, né? O que a gente pode aprender aqui? Eu trouxe algumas coisas aqui. O que Deus usa pessoas leais. Que é o primeiro ponto. Deus usa pessoas leais. E aí eu acho que você poderia perguntar para a classe: você conhece um exemplo de lealdade? Você conhece um exemplo de lealdade? Né? Pergunta à classe: você conhece? Aí deixa eles falarem: eu conheço, eu não conheço. E aí você trabalha com eles esse tema da lealdade. Discuta com eles por que é tão importante, né, a lealdade. E por que está tão difícil, né, de você encontrar a lealdade. Lealdade é o evangelho vivido nos vínculos, né? Promova uma dinâmica. Peça aos alunos que escrevam o nome de alguém que permaneceram fiéis, mesmo em tempos difíceis. Aqui você pode fazer uma dinâmica com personagens leais. Personagens leais. Aí você cita lá quais os exemplos de personagens que foram leais, né? Quais personagens que foram desleais. Você pode também aqui
pensar sobre isso, ou aqui eu fazer um quadro, né? Leais. Você bota de um lado leais, deixa eu fazer um quadro melhor aqui. Leais e desleais. Aí você pode botar aqui leais, você bota Ruth. E desleais. Pensa aí num exemplo aí de um personagem que foi desleal, né? Vou dar um exemplo aqui no Novo Testamento, você tem Zaqueu. Zaqueu mudou de vida, mas no começo da vida dele, ele foi desleal. Zaqueu. Outro personagem leal do Antigo Testamento, deixa eu ver quem a gente pode ver, Elias. Elias era leal, Elias era um seguidor. Aliás, Elias não, deixa eu botar aqui, Eliseu, desculpe. A Bíblia diz que Eliseu era um seguidor ferrenho, né? De Elias, aquele que deitava água sobre as mãos de Elias. Ó, Eliseu, também Josué, era outro que também estava sempre com o seu líder, né? E do lado de cá, eu posso botar aqui outro desleal, vou botar aqui a Saul. Saul foi um homem desleal, ele tentou matar depois Davi. Davi também foi desleal, ele matou o seu soldado para ficar com a esposa dele. O que é interessante aqui? Agora, o que é interessante aqui nesse quadro? Vamos dar um zoom aqui nesse quadro aqui, dos desleais, né? Desleais. Zaqueu teve salvação? Teve, se converteu. Davi teve salvação? Teve. Vou botar sim, né? Sim, salvação. Zaqueu teve salvação? Sim. Davi teve salvação? Sim, porque se converteu. Saul teve salvação? Não. Por que Saul não teve salvação? Porque não se converteu. Então, o que eu aprendo nessa história? Que por pior que você tenha sido, por pior que você, desleal que você tenha sido, quando você se converte, há salvação. Deus converte, Deus aceita pessoas que se convertem, que mudam de vida. Então, Ruth, um exemplo de companheira. Que eu e você sejamos, né, fechando aqui, que eu e você sejamos companheiros, que eu e você sejamos leais. Né? Uma história de amizade, 1.2. Uma história sucinta que coube apenas 4 capítulos, mas cheia de amor, amizade, providência, divina e perfeita harmonia, que traz ensinamentos ainda para os dias de hoje. O livro vai direto ao assunto, sem rodeios ou atalhos, ao tratar do relacionamento de duas mulheres, sogra e nora, num contexto de diversidade. Elas se unem dentro de uma perspectiva de Deus. E Ruth se apegou firmemente a Noemi e seu Deus, em Ruth 16:1, né? Então, Deus cuidou de... O que eu posso aprender com essa história de amizade, né? Primeira coisa que eu posso aprender é Deus, o cuidado de Deus. Porque mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da luta, mesmo diante das imperfeições, mesmo diante da crise, Deus ali estava cuidando dela. Deus cuidou dela, Deus cuidou dessas mulheres, né? Primeira coisa que eu posso ver, então, o cuidado de Deus. Sabe aonde eu vejo os cuidados de Deus? Nos pequenos detalhes. Deus está cuidando de nós, né? Deus se manifesta em histórias comuns quando há fidelidade. O cuidado de Deus se revela nas relações sustentadas pela fé. Relações firmadas na lealdade e na fé. Porque se Ruth não tem fé, ela morreria junto com Noemi. O fato dela dizer, o teu Deus é o meu Deus, eu vou contigo, eu não vou desanimar, estamos juntas, vai ser fundamental para o seu crescimento espiritual, para a vitória que Deus tem que dar. Então, o cuidado de Deus se revela nas relações sustentadas pela fé. Como é que você ensina isso? Mostre o contraste entre as guerras dos juízes e a paz no lar de Ruth. Então, o conflito de... Porque o pano de fundo aqui é o livro de Juízes. A Bíblia diz que no tempo dos juízes era o caos. A Bíblia diz que não existia lei, não existia rei, não existia nada. Todo mundo fazia o que queria, da sua cabeça. Mas mesmo num tempo de crise, Deus cuidava de 2 viúvas. Que maravilha, né? Saber que Deus está cuidando de 2 pessoas viúvas desprezadas pela sociedade, mas Deus estava cuidando, Deus estava atento a todas as coisas. 1.3, o início da história. Na época dos juízes, houve uma fome em Belém, Judá, e Meleque então foi com a família para Moabe. Lá seus 2 filhos se casaram com mulheres moabitas. Mais tarde morreram Meleque e os filhos, deixando Noemi e suas 2 noras viúvas. Ao ouvir que Deus havia abençoado a sua terra, está narrando, né, o que aconteceu. Noemi decidiu voltar para Belém de Judá. Orfa preferiu voltar para sua família, mas Ruth seguiu com Noemi. O que a gente aprende aqui, né? Olha só, acho que tem um quadro muito interessante que a gente pode fazer aqui, que a gente vai botar assim, ó, fome em Belém. É possível passar fome na casa do pão? É uma questão interessante, né? Fome em Belém.
Depois você tem a fuga para Moabe. Moabe é uma terra. Agora, aqui você tem o contraste, né? Porque Belém é a casa de Deus, a casa do pão, e Moabe é a casa do estrangeiro. Mesmo em solo, aí vamos lá, mesmo em terras estranhas, Deus está cuidando de nós. Não é isso? Mesmo em terras estranhas, Deus está cuidando de nós. Porque aquela terra era a terra do inimigo, mas mesmo assim, Deus estava cuidando delas. Porque eles ficaram lá durante muito tempo. No finalzinho, houve um processo, houve um reboliço que teve, né? Que teve um problema muito sério, que é a falta da comida, eles tiveram que regressar. E o que eu aprendo com isso, com esse retorno dela, né? Não tenha medo de voltar atrás. Não tenha medo de voltar atrás. Muitas pessoas têm medo de dizer eu errei, eu não vou voltar, eu vou ficar com vergonha, mas ela não teve isso. Ela teve a ideia de que, olha, preciso voltar, eu vou voltar. Quando tudo falta, escolha voltar para Belém. Belém é o símbolo da presença de Deus. Belém é o símbolo da alimentação, da provisão de Deus. Belém é o local do nascimento do Salvador. Belém é um local profético. Muitas pessoas estão longe de Deus, estão longe do Senhor, estão vivendo nas campinas de Moabe, estão vivendo no mundo, estão vivendo ali, passando por várias dificuldades, ao invés de se voltarem para o Senhor. Estão lá na terra de Moabe, numa terra estrangeira, porque nós não somos desse mundo, nós não somos daqui, e nós temos nossa pátria, o céu, convivendo com pessoas estranhas, no meio de uma parentela estranha, mas não quer voltar para a casa do pão. Vão perecer na terra de Moabe. Ela falou assim, eu não vou morrer aqui. Se eu tiver que morrer, vou morrer no meio dos meus antepassados. Vou morrer no meio da minha família, dos meus familiares. E ela retornou. Não tenha medo de voltar atrás. Não tenha medo de tomar uma decisão que talvez as pessoas não vão entender. Vão dizer assim, como é que pode? Ele está reconhecendo o seu erro. Estou reconhecendo o erro. Tolo é aquele que não reconhece o seu próprio erro. Tolo é aquele que não reconhece quando errou e ele permanece no erro. Não tenha medo de mudar. Eu fico estranho pessoas que dizem que não muda. Eu não mudo, eu sou o mesmo, não posso mudar. Não, a gente tem que mudar. Quanto mais a gente vai crescendo, vai envelhecendo, vai amadurecendo, a gente precisa mudar, aprender com a vida. Se você não muda, é porque você não aprendeu nada. Se você não muda, é porque você não conseguiu ainda entender a importância da reflexão sobre a sua vida, a ponto de você verificar onde nós erramos, onde você errou e o que você precisa mudar. Dizer, eu errei, vamos começar de novo, vamos tentar de novo. Então, ela retorna para a cidade de Belém, que ela é a casa do pão, simbolizando o retorno aí à presença de Deus. 2. Ruth foi recompensada pela sua fidelidade. Ruth preferiu seguir com Noemi, confiando também no Deus de seu povo. Essa aqui foi uma atitude de fé. Aqui tem a lealdade, mas também tem fé, como eu falei com vocês. Por quê? Porque ela creu, foi a fé. Ela falou assim, eu vou ficar contigo. Ela não vou, porque eles não tinham mais perspectiva de casar. Se Noemi ficasse, talvez ela poderia, se Ruth ficasse, talvez ela poderia se casar de novo. Talvez ela fosse jovem, mas ela preferiu confiar no Deus que Noemi servia. Com certeza Noemi deve ter falado de Deus, porque Noemi e Emelec, embora Emelec morreu antes dos seus filhos casarem, né, mas eles devem ter passado para as meninas, né, tanto a Ruth quanto a Orfa, sobre o Deus de Israel, sobre o Deus poderoso, o Deus que venceu os próprios moabitas. E ela aprendeu isso, e ela internalizou isso, e ela se converteu, porque ela vai dizer, o seu Deus é o meu Deus. Então, ela aceitou ao Deus de Israel. Então, sua fidelidade lhe rendeu uma recompensa, a honra diante de Deus. 2.1, a bênção da lealdade. A lealdade de Ruth e Noemi é um bom exemplo de amor fraternal e devoção ao próximo. A história das duas se desenrola em um contexto de perda, dificuldade, destacando a força de vínculo que transcende os laços de sangue e revela um compromisso profundo, baseado em amor e respeito. A lealdade de Ruth não foi motivada por obrigação ou pela expectativa de recompensa imediata, mas por um amor genuíno e altruísta, ela escolheu compartilhar o destino de Noemi, abraçando tanto as suas dificuldades quanto a sua fé. Ou seja, ela aceitou, ela trouxe, né, para si essa lealdade. Então pergunto para a classe, né, como a lealdade
Então, o que eu vou botar aqui? A lealdade atrai a bênção de Deus. A lealdade atrai a bênção de Deus. Se você é leal, as bênçãos de Deus te alcançam. As bênçãos de Deus chegam até você. Aqui eu também acho interessante destacar aqui dois contextos, né? O contexto de caos, fome, miséria, tragédias e perdas. Não dá perdas ainda aqui. Que vai se contrapor à força da lealdade. Nada disso, né, foi maior do que a força do amor entre essas duas mulheres que se uniram. Com certeza, a Orfa deve ter pensado, né, nos prós e contras. Eu vou embora, né? Vou ficar aqui, vou casar de novo. O modelo era um caos, porque a cidade de Moabe estava empobrecida, a fome, né, assolou aquela região também, talvez essa mudança climática tenha chegado a eles também, a miséria, tragédia, porque os dois filhos morreram, e sem deixar filho naquela época, sem deixar herança, herdeiro, era a pior coisa que poderia acontecer, portanto, uma tragédia e somente perda. A Orfa olhou para a terra, mas a Ruth olhou pela fé. E pela fé, ela conseguiu observar, conseguiu ver o que Deus estava fazendo na sua vida, o que Deus poderia fazer na sua vida através da sua amiga. E ela não deixou, então, Noemi. Porque deixar Noemi voltar para a terra era desampará-la, ela entregá-la à morte. Nesse momento, a Ruth, ela pensou mais na Noemi do que pensou nela. Você já pensou nisso? Essa é a força da lealdade. Então, meu irmão, a lealdade, ela é capaz de vencer barreiras. A lealdade é capaz de vencer situações caóticas, de dor, de fome, de miséria. Quando Deus encontra duas pessoas leais, alguma coisa acontece. 2.2. Ruth e Orfa. Ruth perseverou e venceu desafios. Por sua vez, diante do futuro desconhecido, Orfa voltou para sua família e sumiu da história. Ao perder seus filhos, Noemi decide voltar para sua terra. Ela se despede das noras e beija as três, e as três choram em voz alta. Orfa se despediu da sogra como um beijo e voltou para sua parentela, mas Ruth se apegou a Noemi, por isso não quis abandoná-la. E aqui eu quero propor um quadro que você pode fazer, um quadro bem interessante para a gente fazer, entre as características, né? Vamos fazer aqui com você, junto com você, as características de Orfa e Ruth. Aí você monta com a sua classe, você pode fazer antes ou você pode fazer na hora. Você pode usar um papel, uma cartolina, fazer um quadro e vamos ver as características aqui. Né? Quais são as características? Eu posso dizer que a Orfa, ela era egoísta. Eu vou dizer que a Ruth era altruísta. Por que egoísta? Porque a Orfa pensou em si mesma. A Orfa pensou em si mesma, egoísta. A Ruth era altruísta. A Orfa pensou no agora, característica de pessoa que pensa no agora, imediatista. Ruth tinha visão de futuro, ok? Orfa faltou fé. Ruth sobrou fé. O que mais? Egoísta, você vai fazendo, egoísta, altruísta, imediatista, futurista, ou futuro, né? Fé, não, faltou fé. Tá sem fé, tinha fé. Orfa pensou em si mesmo, egoísta, né? Imagina, você vai completando aí, eu quero que você vai completando e você vai fazendo. E aí você pergunta no final, depois que você terminar a lista, você vai preenchendo, pede para a classe participar, que é muito importante quando a classe participa, e no final você pergunta, aqui, vou botar aqui com quem você deseja se parecer. Aí você agora lança para a classe, com quem você deseja se parecer. Com Orfa ou com Ruth? E aí você fecha esse tópico aí com chave de ouro. Tá gostando? Deixa o like, dá o glória. 2.3, a convicção de quem sabe o que quer. Quem sabe o que quer não permite que seus planos sejam interrompidos. A fidelidade mostra que os aliançados andam lado a lado, pela responsabilidade da palavra firmada, e o acordo feito facilita essa cumplicidade. Não que o conselho de Noemi estivesse totalmente errado, mas Deus inspirou Ruth a não acatar e seguir a sua sogra. Então isso aqui foi muito importante, porque nesse momento do 2.3 aqui, que a gente tem a convicção de quem sabe o que quer, a gente pode botar aqui o seguinte: quem tem propósito, vou botar uma frase, quem tem propósito
Quem tem um propósito não volta atrás, ou seja, você não abandona. Quem tem propósito não abandona os seus. Comente aí, quem tem propósito não abandona os seus, né? Está sempre junto aí. Mas você tem um propósito, você tem uma convicção, Deus une pessoas, não abandone os seus amigos, não abandone aqueles que estão contigo, não abandone aqueles que estão na sua caminhada, não abandone aqueles que estão comungando ao seu lado. Mesmo que as coisas fiquem difíceis, mesmo que as coisas fiquem caóticas, como nós vimos, você deve permanecer, você deve ficar firme, porque isso é importante. E chegou a hora dos nossos comentários. Pararam, pararam. Vamos lá, os nossos comentários, e nos comentários a gente vai ver aí o nosso vídeo número 4, vamos ver quem falou o quê, quem falou o quê, quem falou o quê. Você já está vendo aí o vídeo número 4. Pararam, 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 comentário, vamos lá, comentário. Vamos ver. A gente tem que pesquisar e saber qual é a palavra-chave. É manda um alô. Vamos ver quem está mandando alô aí. Manda um alô. Quem está falando é o Misael Alves. Manda um alô aqui para Franca, Madureira, Paineiras, da paz do Senhor. Que Deus abençoe sua vida sempre. Muito obrigado, Misael. Tá mandado um abraço. Aqui outro falou assim, manda, Pastor Júlio, o senhor tá sempre com essa jaqueta. Você gosta da jaqueta? Gosta da jaqueta, porque quer me dar uma jaqueta? Brincando. Por falar em jaqueta, deixa eu falar com vocês aqui, ó. Tem uma promoção aqui interessante no canal Boa Semente, que é aquela promoção da Bíblia. Não esquece que eu falei para vocês, tá? É importantíssimo você tá aí, ó. Tem uma promoção aí especial para você que está querendo aí comprar Bíblia. Eu falei no começo e vou mostrar no final, não perde não, porque vai ser bênção. Um desconto aí para você que vende Bíblia, que é pregador, que é professor, que é pastor, aí você fica ligado com a gente aí. Agora também diz aí, ó, Rejane Soares diz assim, a paz do Senhor, pastor Júlio César, manda um alô para todos da ADM Angra dos Reis, maravilha, Deus abençoe. Sidney Moraes diz, a paz do Senhor Jesus, pastor Júlio, manda um alô para AD Vila Alpina, Jardim Elmina, Deus abençoe. Evangelista Sidney Moraes, Deus abençoe. José Carlos Livramento, a paz do Senhor, manda um alô para Eugenópolis, Magé, Minas Gerais, pastor José Carlos, tá mandado. Deixa eu ver aqui, ó, Maria José tá dizendo, paz do Senhor, pastor, manda um abraço para a Assembleia de Deus Madureira, Porangatu, glória a Deus, Goiás, suas aulas me inspiram, valeu, irmã Maria, Deus abençoe. Eliezer Gonçalves diz, manda um abraço para Goiânia. Goiânia está abraçando o pastor Júlio César. Aí, ó, e a todos do canal Boa Semente, muito obrigado. Goiânia, linda. Osiane, a paz do Senhor, manda um alô para minha igreja, Adeste Estrutural DF. Amo suas aulas, muito obrigado. Vanildo Barbosa, diz, a paz do Senhor, pastor Júlio, manda um alô aqui para a Assembleia de Deus de Guarujá. Diácono irmão Vanildo. Sou seu aluno e professor na congregação. Olha que bênção. Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho. Fernando Anota diz, manda um alô para Valença, Bahia. Eu não perco as suas aulas, gosto muito de todo o conteúdo. Sou da de Madureira, Boiúna. Olha aí que bênção. Arthur Lucas está dizendo, manda aquele alô para mim, em Ibirité, Minas Gerais. Tá mandado. Agora, Rogério Espíndola, manda um abraço para o irmão Luiz, ADM Magé, Rua 41. Estou fazendo um discípulo nesse canal. Amém? Amém, irmão Rogério. Deus abençoe. Por falar em Luiz, hoje é aniversário do pastor Luiz, aí, ó. Luiz de Austin, o vice-pastor ali em Austin, feliz aniversário. Semana passada foi aniversário do evangelista Moacir, esposo da irmã Fátima, que faz aí os questionários da equipe Boa Semente e slides de jovens. Aí, ó, parabéns, irmão Moacir, e parabéns, irmão Luiz, aí de Magé. Moacir é de Goiás e o Luiz é aqui de Magé. Jacileide Gomes, a paz do Senhor, manda um alô para a ADM Carapicuíba, São Paulo, aqui no estado de Bandeira, mais linda do Brasil. Sou de Jaboatão, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Senhor, é uma bênção, obrigado. Aqui, Mônica Santos diz, manda um abraço para Sossego do Imbé. Olha aí que lugar legal. Quero ir para Sossego. Eu quero estar lá, hein? Deus abençoe, povo deve ser abençoado e sossegado. Joana Soares diz, vocês podem colocar o número do Pix no comentário, por favor. Não estou conseguindo mandar oferta. Olha aí que coisa aí, ó. O telefone do Pix é esse aqui, o telefone da bênção. Isso aqui, ó, 96517-2154. É o telefone da bênção, já tá aí, irmã, ó. Telefone da bênção, vou botar de novo aqui, ó. Cadê aqui?
Isso, 96-517-2154, é o DDD 21, é o telefone da benção, é o mesmo telefone do Pix. Deixa um Pix aí para mim e Deus te abençoe. Muito obrigado por perguntar, tá, irmã? Todo mundo aqui reclama, ela tá querendo abençoar o canal. Muito bom. Josiane tá falando, lição maravilhosa, manda um abraço para D Novo Goiás. Odete Silva fala, não esquece do meu alô. E Miguel Arcanjo diz, manda um alô aqui para Goiânia, sempre assistindo suas lições. Quero saber quando eu for em Goiânia se eu vou te encontrar, hein? Maria Souza, paz do Senhor, pastor Júlio, manda um alô aqui para os irmãos em Pinheiral, tá mandado. Manda um glória a Deus, estou assistindo. Tá, irmão, glória a Deus, Deus abençoe a todos. Deixa eu ver se tem alguém que mandou um valeu demais também. Cadê o valeu demais? Gente, ninguém mandou valeu demais. Olha aí, eu fiquei triste agora. Não tem um valeu demais, gente. Meu Deus do céu, o povo não tá. É nada de valeu demais. Não tiveram um dinheirinho. Mas tudo bem, o importante é o seu carinho, o importante é a sua participação aqui no canal Boa Semente. Tópico de número 3, o remidor. Nesse tópico aqui, a gente estuda, né, o parente remidor. Quem? Boaz. O remidor do hebraico Goel era um parente próximo que, segundo a lei mosaica, tinha a responsabilidade de resgatar ou redimir uma familiar em situação de dificuldade, fosse comprado em terras vendidas por necessidade, ou assegurado a continuidade da linhagem familiar ao se casar com a viúva de um parente dos filhos, como a gente falou no começo, e tem essas referências aqui. 3.1, Boaz, o remidor, né? Então aqui eu vou direto para o 3.1, Boaz, o remidor. Boaz emerge como remidor de Ruth e Noemi. Ele era parente de Emelec, marido falecido de Noemi. Ao saber da situação das viúvas que estavam sem sustento, ele assumiu o papel de resgatador delas. Boaz não apenas recompra a herança de Emelec, garantindo segurança material a Noemi, mas também se casa com Ruth, preservando o nome da família e proporcionando proteção para elas. Esse ato reflete tanto o dever legal quanto um gesto de bondade, que destaca Boaz como uma figura de restauração e esperança na vida de Ruth. Então, nós temos também que entender que Boaz faz o quê? Ele compra as terras de Emelec, que pertenceram a Emelec. Por que aconteceu? Emelec vendeu tudo que ele tinha 10 anos antes e foi embora. Partiu lá para a sua aventura na terra lá, né, de Moabitas. Então, ele vendeu tudo que ele tinha e saiu, partiu. E agora, quando a Ruth voltou, essas terras já tinham um outro dono, ele não tinha mais nada ali. O que Boaz faz então? Boaz compra as terras que pertenceram ao próprio Emelec. As terras que foram dela antes, 10 anos antes, agora voltaram para as suas mãos. Olha que coisa tremenda. E o segundo ato que ele faz, importante, é casar com Ruth. Porque, segundo a lei, era preciso ter filhos. Porque o Malom, que a gente viu que significa doente, né? Ele casou e não teve filhos, não pôde gerar, não gerou. Agora, ela, ao casar com Ruth e dar a ela filhos, dá a ela dignidade. Por isso nós sabemos, então, que Boaz é o parente resgatador. Esse parente resgatador é o símbolo de Cristo. Tipologicamente falando, Cristo é o nosso parente resgatador. É aquele que nos comprou, é aquele que nos redimiu, é aquele que nos trouxe de volta à casa do pão, nos acolheu, nos deu um nome, nos deu um pertencimento e nos inseriu na família de Deus. Olha que coisa linda, né? Então, Boaz é o tipo de Cristo, é o antítipo de Cristo, na verdade. Então, olha que importante. Boaz, o remidor. Cristo é o nosso também remidor. Mostra isso para a classe, como é que o Antigo Testamento está mostrando, né? Apontando para Cristo. Todo o Antigo Testamento aponta para algo superior que viria mais tarde, que é Cristo, aquele que seria o resgatador das nossas almas, que comprou as nossas almas. Boaz comprou com dinheiro, mas Cristo nos comprou com sangue seu derramado, como diz lá em 1 Pedro, que não foi por sangue de boi, de bode, de touro, mas foi pelo sangue de Cristo Jesus. 3.2, Boaz e Ruth. Quando Noemi percebeu a bondade de Boaz com Ruth, que trabalhava nos campos dele, recolhendo espigas, instruiu sua nora a apelar ao papel de Boaz como remidor. Segundo o conselho de Noemi, Ruth foi à eira onde Boaz dormia e se deitou aos pés dele, cobrindo-se com o canto da sua manta. Esse gesto era um pedido humilde e respeitoso para que ele a redimisse, ou seja, a tomasse como esposa para preservar a linhagem do seu falecimento. Nesse mundo antigo, os pés simbolizavam relação. Então,
na verdade, ali na Bíblia, no Antigo Testamento, você cobrir os pés de uma pessoa está dizendo que você estava disponível para ter um relacionamento com ela. Por isso que ela, ao colocar-se aos pés de Boaz, ela estava dizendo: eu estou disponível, eu gostaria de me casar com você. É como se fosse um pedido de casamento, né? Como se fosse uma aliança hoje. Só que hoje a gente usa aliança, naquela época era fazer esse gestual ali, né, dos pés ali, colocar-se aos pés, era como se colocar disponível para passar a ser esposa de Boaz. Agora, Boaz poderia recusar. E aí está o projeto divino, o propósito divino. Boaz poderia não cumprir a lei, né? Mas ele cumpriu a lei e ele se casa com ela e ele vai, então, redimi-la, né, da sua vida. 3.3. A recompensa de Ruth e Noemi. Boaz redimiu a propriedade de Emelec e tomou Ruth como esposa, para preservar o nome de seu parente falecido. Assim, Boaz e Ruth se casaram e tiveram Obed, avô do rei Davi, cumprindo um propósito maior na narrativa bíblica do livro de Ruth. Podemos ressaltar a honra de Boaz, a iniciativa corajosa de Ruth e a restauração na vida de Noemi e a providência de Deus que guia todas as histórias. Então, como é que a gente pode aqui resumir, né? Fazer um outro quadro aqui também, que eu gosto de quadro, né? Já viram que eu gosto de quadro. Acho que o quadro, ele dá para a gente muitas dimensões, né? Então, honra, você pode completar. Quem? Aí ele está dizendo para a gente, honra Boaz, né? O que mais que a gente pode botar aqui? Coragem. Coragem. Coragem de quem? Ruth. Teve coragem de ir lá, de voltar, né, com a Noemi, né? Não, aceitou o desafio, né? Aceitou o desafio. Honra de Boaz, coragem de Ruth, restauração, Noemi. Aí eu sintetizei aí esse tópico dessa forma, ok? Agora a gente fechou aí, né? Ação, personagem. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. E aí a gente chega à nossa conclusão. Conclusão, a história de Noemi e Ruth ao encontrar Boaz tipifica a figura de Cristo, que Cristo fez por nós. Ele é o nosso resgatador e o redentor que veio nos buscar e salvar enquanto ainda estávamos perdidos. Conclusão, Boaz é uma figura de Cristo. E a gente termina então a nossa lição. Semana que vem a gente vai estudar Ana, a força de quem ora gera milagres. Você não pode perder. Não esquece aí, ó, essa é a última semana para inscrição no nosso curso de professores presencial em Campo Grande. Você da Zona Oeste não pode perder. Bem, eu vou ficando por aqui, então não se esquece, se inscreva no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações. Assim você não vai perder nada. Beijo grande, abraço forte e a paz de Cristo. Gente, a Kadosh vende Bíblia no atacado por apenas R$25, gente. Vocês têm noção do que é isso? Você consegue dobrar esse dinheiro fácil. Cada capa mais linda, uma mais linda que a outra. Olha, essa daqui. Todas elas com índice lateral, harpa e a letra é ótima. Cada uma capa mais linda do que a outra. Todas são completas, capa dura, tá? R$25, gente. R$25. Você pode entrar em contato e saber mais, tá bom? Temos essa aqui, também temos outras, temos uma variedade aí para você estar escolhendo. Queridos irmãos e amigos, chegamos ao fim de mais um comentário edificante da Escola Dominical. Hoje, aprofundamos nosso conhecimento sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, através das preciosas lições da revista Betel Dominical do terceiro trimestre. Como é maravilhoso poder compartilhar estes momentos de aprendizado e reflexão com vocês. A cada semana, descobrimos mais sobre o amor incondicional de nosso Salvador e sua mensagem transformadora. Não perca nosso próximo encontro. Toda segunda-feira, trazemos um novo comentário repleto de ensinamentos fundamentais para nossa caminhada cristã. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora mesmo. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like e compartilhe com amigos e familiares. Juntos vamos espalhar a palavra de Deus, levando a boa semente e fortalecendo a nossa fé em Cristo. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Obrigado por assistir.